Terceira etapa, jornada com o livro do céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venho à divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Que graça mais uma vez, Senhor, poder estar diante de vós para cumprir mais um ato na divina vontade, que é de dar continuidade a essa jornada e hoje iniciando a terceira etapa, que é a partir do volume 25. Então estamos fazendo essa jornada em 3 etapas conjuntamente, cada uma delas divididos os partes do livro do céu. Então a primeira etapa do volume 1 ao 11, a segunda etapa do 12 ao 24 e nessa terceira etapa do volume 25 ao 36. Então a gente vai levando conjuntamente essas 3 fases, essas 3 etapas, porque nós vamos tendo ali esse início do livro do céu, onde nessa primeira etapa ali, principalmente do volume 1 ao 10, onde se trata ali das virtudes, da santidade das virtudes, da santidade humana, onde Jesus vem trazer bastante essa situação, vai falar bastante também de purificação. E é nesse período que ele faz essa purificação na Luísa, faz a purificação dela, vem também falando dessa purificação que vai acontecer na Terra, vai acontecer para que o reino da divina vontade possa acontecer plenamente, é necessário que haja essa purificação. Não tem como esse reino vir se estabelecer, porque é um reino nas almas, é um reino espiritual. Então, enquanto o mundo, as pessoas, as criaturas estão tão materializadas, estão tão envolvidas no material e a vida espiritual tão esquecida, muitas tão negligenciada, muitos esquecem que tem que nós somos feitos de matéria, mas também de espírito. E cuida, alimenta a matéria, o corpo, e esquece de alimentar o espírito, que é essencial, porque é o espírito que dá vida à matéria, que dá vida ao corpo. É a nossa alma que dá vida ao nosso corpo. Então, se a gente não alimenta, não a nutre, e o alimento dela é alimento espiritual, não tem como alimentar espírito com matéria. E muitas vezes é isso que as pessoas fazem ao tentar preencher os vazios que vai se dando conta que tem, todos nós somos um vazio enorme, e esse vazio só é preenchido
pelo próprio Deus. Ele fez-nos com esse vazio que só Ele pode preencher. O tamanho do nosso vazio é Deus, então é um vazio, praticamente diria que até mesmo um vazio infinito. Então só Deus pode preencher esse vazio, mas o homem vai preenchendo com coisas, com pessoas, com situações, vai preenchendo com o mundo. E esquece que é Deus o nosso principal alimento, é Ele que precisa vir para alimentar a nossa alma. Para que realmente o nosso corpo tenha uma vida plena, é necessário que a nossa alma esteja alimentada e ela tome o primeiro lugar ali de vida. E Deus precisa tomar esse posto de reinado na nossa alma para ordenar a nossa vida. E então é isso. Nessa primeira etapa vai sendo trabalhada essa realidade dessa purificação, dessa purgação. Ele vai encerrando ali a santidade das virtudes na Luísa. Depois do volume 11 ali ele já traz muitos elementos, mas sobretudo ali a partir do 12 ele já, e no 11 também ele já começa a trabalhar a divina vontade mais de forma mais clara. Mas aí, como eu dividi do 12 ao 24, ele vai fazendo vai trazendo os elementos, as verdades, vai manifestando para ela as verdades do livro do céu, vai fazendo todo esse ensino, e aí do 25 para frente ele vai fazendo vai ensinando como que é essa vida, como vai trazendo, vai mostrando como que é viver na divina vontade, como que se dá isso realmente na vida da criatura. Então é isso que nós vamos vendo nessa terceira etapa do volume 25, que a gente está iniciando agora, nesse momento. Então, relembrando que o livro do céu é o reino da divina vontade em meio às criaturas, é essa obra de 36 volumes da Luísa Picarreta, onde o Senhor traz essas revelações particulares, sim, não são revelações públicas, são revelações particulares para essa serva de Deus, que é onde está contido toda essa realidade o que é esse chamado às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Então, trazendo esses ensinamentos de como que vai se dar esse reino de Deus no meio das criaturas, ou seja, aqui na Terra, como é que vai se dar esse reino aqui na Terra. São revelações do céu, ele traz essas informações diretamente do coração de Deus, é ele abrindo o seu coração, manifestando essas verdades diretamente, muitas delas diretamente do ad intra de Deus, da Santíssima Trindade, para poder fazer essa ordenação, chamando a criatura para ser ordenada como era lá no início, quando ele fez o Adão, assumindo o posto realmente de filho de Deus. O posto da criatura humana é de filho de Deus pela graça, o que Jesus é por natureza, que Jesus na sua humanidade é por natureza, ele é o filho unigênito do Pai, quer dizer, ele é o filho único do Pai, mas pela graça ele deu-nos, através de Jesus, a filiação também, então assumindo esse posto de filhos e ali sendo chamados para essa finalidade para a qual todos e cada um de nós fomos criados por Deus. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Para que Ele nos deu a vida? Para que Ele nos fez? Então, descobrir essa finalidade é tudo que mais importa na vida. Então, as pessoas muitas vezes passam a vida inteira buscando o para quê da sua vida, o sentido da sua vida. Então, como eu falava no início, essa questão lá do vazio, do buraco, desse espaço que existe dentro do homem, que muitas vezes ele passa a vida inteira buscando preencher com coisas, pessoas, com bens e tudo mais, e vai adquirindo, vai conquistando coisas, mas chega ao final da vida e vê que tudo que ela fez não valeu de nada, porque o buraco continua o buraco continua lá, sem preenchimento. E aí fica buscando, né?
preencher. E aí a gente vai descobrindo nessa obra que a finalidade que tanto o homem busca, ela está em Deus, ela se encerra no próprio Deus. Ele é o fim ele é a nossa finalidade. Nós fomos feitos para Deus. Ele é o nosso fim. E não é somente o nosso fim último, mas ele é o nosso fim agora. Ele é a finalidade, ele é o sentido para nós. Ele é Deus é o propósito para o qual fomos feitos, porque fomos feitos por Ele, para Ele. Então descobrir isso assim faz total diferença. E a partir do momento que a gente descobre isso e a gente quer, aí tá, beleza, eu descobri, a minha finalidade é Deus, é voltar para assumir esse posto de filiação e é ordenar toda a minha vida. É isso que Deus quer, então também eu descobri que é isso que eu quero. Tá, beleza. E agora? E agora, José? O que a gente vai fazer a partir dessa informação? Então, é isso que o Livro do Céu também propõe, vem trazendo como é que se dá isso, como é que assume essa condição, como é que se desenvolve essa vida, como é que se vive isso, como é que isso se dá realmente aqui na nossa vida de forma prática, de forma realmente concreta e real. Então, adentrando nessa jornada que a gente vai descobrindo e ao mesmo tempo, ao tempo que vai descobrindo, a gente vai assumindo essas verdades, essa postura de assumir tudo que ele vai falando aqui, ele está falando diretamente para mim, como eu meditei na etapa segunda, no último vídeo, no vídeo anterior, onde falava assim que aqui o Senhor escreveu, na verdade a Luísa escreveu essas manifestações que o Senhor ia fazendo para ela. Inicialmente é ela que recebe todas essas verdades, todas essas manifestações, só que através dela todos nós somos os destinatários dessa carta de amor de Deus. Então, a gente tem que assumir a postura de adentrar nesses conhecimentos, nesse conteúdo, como sendo Deus se comunicando diretamente comigo. Então, assumindo essa postura, a partir de então, eu não leio mais o Livro do Céu, não estudo, não medito mais ele como sendo algo que foi feito para todos no coletivo, ou para a Luísa ou para outras pessoas, mas foi feito para mim, exclusivamente para mim. Então eu assumo essa postura e passo a encará-lo como sendo essa carta de amor para mim. Então isso faz toda a diferença. Então vamos adentrar aqui já direto, né, sem mais falação, entrar já direto no conteúdo do volume 25. Então, lá no volume 25, vamos já no capítulo 1, que é de 7 de outubro de 1928. Então, olha só. Do volume 25 ao 36 foram 10 anos, porque a Luísa terminou de escrever o Livro do Céu em 1938. Então, foram aqui 10 anos para escrever os últimos 12 volumes. Então vamos ver aqui já o que o Senhor fala. O título é Abertura da Casa da Divina Vontade em Corato, entrada de Luísa nela, semelhança do nascimento de Jesus em Belém, a lâmpada eucarística e a lâmpada viva de quem faz a divina vontade, a prisioneira perto do divino prisioneiro, agradecimento de Jesus por tal companhia. Então aqui a gente já vê que é um trecho longo. Então a maioria dos trechos dessa etapa, já da etapa 2 para frente, já são textos extensos. Então vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. A gente consegue pelo menos trabalhar um pouquinho esse primeiro volume. Se der, a gente adentra no segundo, mas é bem extenso. Vamos ver aqui. Ele vai falar de várias coisas aqui. Então vamos lendo e vamos buscando depois compreender um pouco mais
É tudo isso que o Senhor vai comunicando, manifestando e revelando aqui. Meu Jesus, vida de meu pobre coração, você que sabe em que amargura me encontro, vem em minha ajuda, envolve em suas chamas a pequena recém-nascida de seu querer divino, a fim de que me dê a força para poder começar outro volume, e seu fiat divino eclipse minha mísera vontade, a fim de que não tenha mais vida e a substitua tua vontade divina. E ela mesma escreva com os caracteres de sua luz o que tu, meu amor, queres que escreva. E para não me equivocar, sugere-me tuas palavras, e só que tu aceitas comprometer-te a ser-me palavra, pensamento, batimento, e a dirigir minha mão com a tua. Posso fazer o sacrifício de voltar a escrever o que tu queres. Meu Jesus, estou aqui perto do tabernáculo de amor, daquela porta adorada que eu tenho a grande honra de olhar. Sinto as tuas fibras divinas, o teu coração pulsando, que em cada batimento faz sair chamas, raios de luz interminável. E naquelas chamas ouço os teus gemidos, os teus suspiros, as tuas súplicas incessantes e os teus repetidos soluços, porque queres fazer conhecer a tua vontade para dar a sua vida a todos. E eu me sinto consumindo junto contigo e repetindo o que você faz. Por isso, peço-te que, enquanto olhas para mim de dentro do tabernáculo, e eu olho para ti dentro do meu leito, reforces a minha fraqueza para que eu possa fazer o sacrifício de continuar a escrever. Agora, antes de dizer o que Jesus me disse, devo fazer um pequeno parênteses, que aqui em Corato foi fundada uma casa querida e iniciada pelo padre cônego Aníbal Maria de Francia, de venerável memória, a qual seus filhos, fiéis à vontade do seu fundador, seguiram e deram o nome de Casa da Divina Vontade, como o queria o venerável padre, que queria que eu entrasse nessa casa, e seus filhos e filhas, por sua bondade, o primeiro dia que a abriram, as reverendas madres vieram por mim e me conduziram a um quarto, onde, abrindo a porta desse quarto, eu vejo o tabernáculo, escuto a Santa Missa, estou propriamente sob o olhar de meu sacramentado Jesus. Oh, como me sinto feliz, porque de agora em diante, se Jesus quer que continue escrevendo, escreverei sempre, pondo um olho no tabernáculo e o outro no papel onde escrevo. Por isso, peço-te, meu amor, ajuda-me e dá-me a força para cumprir o sacrifício que tu queres. Agora, devendo-se abrir esta casa, viam-se pessoas religiosas, meninas, um ir e vir de pessoas, todos em movimento. Eu me sentia toda impressionada e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, este núcleo de pessoas que tu vês, tudo em movimento pela abertura da casa da minha divina vontade, é símbolo daquele núcleo de pessoas quando quis nascer em Belém. E os pastores iam e vinham visitar-me. Pequeno menino, isto apontava a todos a certeza de meu nascimento.
Assim, este núcleo de gente todo em movimento indica o novo nascimento do reino de minha divina vontade. Veja como todo o céu faz eco ao meu nascimento, o qual os anjos festejando me anunciaram aos pastores e pondo-os em movimento os faziam ir e vir a mim. E eu os reconheci neles, as primícias do reino da redenção. Assim, reconheço neste núcleo de pessoas, de meninas e religiosas, o início do reino da minha divina vontade. Oh, como exulta meu coração e goza, e todo o céu faz festa, assim como os anjos festejaram o meu nascimento. Assim eles festejaram o início do renascimento do meu Fiat em meio às criaturas. Mas veja como o meu nascimento foi mais descuidado, mais pobre. Não tive sequer um sacerdote perto de mim, mas apenas pobres pastores. Em vez disso, no início do meu querer, não há apenas um núcleo de religiosos e meninas estrangeiras, um povo que vem para festejar a abertura, mas há um arcebispo e sacerdotes representantes da minha igreja, isto é, símbolo e anúncio a todos, que o reino do meu querer divino será formado com mais magnificência, com pompas e esplendor maior que o próprio reino da redenção. E todos, reis e príncipes, bispos, sacerdotes e povos, conhecerão o reino do meu Fiat e o possuirão. Por isso também tu festeja este dia, no qual meus e seus suspiros e sacrifícios por fazer conhecer minha divina vontade. Vêm os primeiros alvores e esperam que logo surja o sol do meu Fiat divino. Logo, tendo chegado a noite deste dia consagrado à Rainha do Rosário, Rainha das vitórias e dos triunfos, pensava que este era outro belo sinal, que assim como a soberana Senhora venceu o seu Criador e tecendo-o com as suas cadeias de amor, atraiu do céu à terra para o fazer formar o reino da redenção. Assim, a coroa doce e potente de seu rosário a fará de novo vitoriosa e triunfante para a divindade, tanto de conquistar o reino do Fiat divino para fazê-lo vir em meio às criaturas. Eu não pensava de fato que aquela mesma noite deveria ir à casa da divina vontade junto com o meu prisioneiro Jesus. Só lhe rogava que não me fizesse saber quando aconteceria, para não profanar com minha vontade humana este ato, que nada pusesse de meu, mas em tudo o divino querer. Eram 8 horas da noite e fora do habitual veio o confessor, a quem as reverendas madres superioras haviam rogado, se impusesse sobre mim por obediência para que eu cedesse a consentir com elas. Resisti tanto quanto pude, porque pensava que, se o Senhor quisesse que fosse no mês de abril, estação mais quente, então eu pensaria. Mas o confessor insistiu tanto que eu cedi. Por volta das 9:30 da noite fui levada a esta casa, perto do meu prisioneiro Jesus. Esta é a pequena história do porquê me encontro nesta casa da divina vontade. Agora retorno minha narração. Na noite fiquei sozinha com meu sacramentado Jesus. Meus olhos estavam fixos na porta do tabernáculo. A lâmpada, com seu tremor contínuo, me parecia que ora se quisesse apagar, mas depois se reavivava. E eu sentia um sobressalto no coração
temendo que Jesus pudesse ficar às escuras. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, abraçou-me e disse: Minha filha, não temas, que a lâmpada não se apaga. E se apagar, tenho-te a ti, lâmpada viva, lâmpada que com o teu tremor, mais que tremor da lâmpada eucarística, me diz: te amo, te amo, te amo. Oh, como é belo o tremor do teu te amo! Me diz amor, e unindo-se com minha vontade, de duas vontades formamos uma só. Oh, como é bela a tua lâmpada e o tremor do teu amo, do teu te amo! Mas não se pode comparar com a lâmpada que arde diante do meu tabernáculo de amor. Muito mais que estando em você minha divina vontade, forma o tremor de seu te amo no centro do sol de meu Fiat. E eu vejo e sinto que não uma lâmpada, mas um sol está diante de mim. Seja bem-vinda, minha prisioneira. Veio fazer companhia a seu prisioneiro. Os dois estamos na prisão, você na cama e eu no tabernáculo. É justo que estejamos juntos, muito mais que uma é a finalidade que nos tem na prisão, a vontade divina, o amor e as almas. Como me será agradável a companhia de minha prisioneira. Estaremos juntos para preparar o reino do meu Fiat Supremo. Mas deves saber, minha filha, que o meu amor te precedeu. Eu me coloquei primeiro nesta custódia, prisioneiro para esperar a minha prisioneira e a tua doce companhia. Vê então como o meu amor foi o primeiro a correr para ti, como te amei e te amo. Porque depois de tantos séculos de prisão neste tabernáculo, não tive jamais uma prisioneira que me fizesse companhia, que estivesse perto. Estive sempre sozinho, ou na maior parte na companhia de almas não prisioneiras, mas nas quais não vejo as minhas próprias correntes. Agora finalmente chegou o tempo de ter uma prisioneira, para tê-la continuamente próxima, sob meus olhares sacramentais, e que só as cadeias de minha vontade divina a têm prisioneira. Companhia mais doce e mais agradável não podia ter. Portanto, enquanto estivermos na prisão, nos ocuparemos do reino do Fiat Divino e trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para fazê-lo conhecer às criaturas. Então, aqui nesse primeiro volume, que é esse primeiro capítulo muito extenso, aqui a Luísa vem falando, narrando aqui essa realidade da abertura da casa, primeiramente a abertura da casa da Divina Vontade em Corato. Corato era a cidade onde ela viveu, onde ela residia, onde ela morreu, onde viveu Luísa Picarreta, Corato, na Itália. Então, Santo Aníbal Maria de França, que na época foi confessor dela, Santo Aníbal faleceu em 1927, mas ali, durante cerca de 20 anos ele foi ali orientador, confessor, e foi ele que deu início às publicações dos primeiros volumes, embora não tenha sido ele que tenha dado a obediência dela a escrever, foi antes, foi Dom Benedetto de Benedetto, e ela iniciou os escritos em 1899, então Santo Aníbal já é um pouco depois, mas ele vem ali não como o confessor principal, mas ele vem ser esse que vai acompanhar a Luísa por bastante tempo, e era um homem
muito, que exalavam a santidade. Ela fala bastante dele. E tanto é que ele foi canonizado por São João Paulo II. Santo Aníbal se tornou, foi levado aos altares. E ele é fundador de uma obra dos rogacionistas, numa congregação dos rogacionistas. Então, ele já era fundador dessa obra, na época que ele já atendeu a Luísa, acompanhou ela, e ele foi inspirado por Deus a começar a fazer a revisão dos escritos, e ele fez a revisão dos primeiros 19 volumes, fez a publicação deles. Depois de fazer essa revisão, ele uniu o obstat, que não tem nada contra a doutrina, e recebeu do arcebispo local o imprimatur desses 19 primeiros volumes. Então, Santo Aníbal, na verdade, o desejo dele era acompanhar até a finalização, mas Deus não era a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que ele trabalhasse por esse período. E depois ele só conseguiu chegar a acompanhar até o volume 19. Então, e o desejo do coração dele, que era o desejo do coração do próprio Deus, mas que ele atendeu, foi de fundar essa casa. Ali entre as pessoas da congregação dele, eles abriram uma casa da divina vontade para poder começar a fazer esse trabalho não só da divulgação, mas de vida mesmo, vida na divina vontade, vida mesmo, colocando esses escritos na vida, encarnando esses escritos na vida daquelas pessoas que viveriam naquela casa, eram os consagrados. E aí a Luísa foi viver, foi morar, ela morou, na verdade, a intenção inicial é que ela vivesse ali para o resto, até o último dia, que Deus concedesse de vida na terra, que ela permanecesse na casa, que seria o destino dela, porque ela morava na casa dela, casa da família ainda. Até então ela morava na casa da família ainda, era cuidada por uma irmã dela. Nesse período os pais já tinham falecido e ela era cuidada por uma irmã, porque a Luísa ficava petrificada, boa parte do tempo, ela ficava o tempo todo na cama, e quando ela entrava nesses momentos místicos lá, ela ficava petrificada. Então ela precisava de cuidados, de alguém que cuidasse dela, porque ela não tinha condições de se cuidar sozinha. Ela era uma alma vítima prisioneira mesmo, ela era prisioneira numa cama, ela foi por cerca de 60 anos prisioneira numa cama. Então, essa alma vítima que o Senhor foi trabalhando na alma dela, purificando, depois revelando essas verdades, trazendo ali, fazendo ali esse tabernáculo da divina vontade, depositando nela as verdades do Fiat da santificação. E por obediência, ela foi escrevendo essas realidades que o Senhor ia manifestando. Então, nessa casa, ela era para ficar até o final da vida, mas não foi, ela ficou ali por um período, que eu não me recordo agora e não retomei também na biografia para ter certinho ali a data que ela ficou, mas não foi muito tempo que ela ficou na casa, porque aconteceu alguns problemas lá e ela acabou meio que sendo quase que expulsa da casa. Olha só, isso depois que Santo Aníbal já tinha falecido. Então foi uma coisa muito, coisa assim mesmo de ser humano, que sai da ordem, e acabou que aconteceu um problema lá, e elas tiraram a Luísa, que era ali a cabeça de missão. Essas pessoas estavam atendendo ali um pedido do fundador, mas depois eles desobedecem essa vontade do fundador, que era a vontade do próprio Deus, que aqui a gente já percebe nesse texto que Jesus relatando o quanto ele ficou feliz por essa casa, por ter estar ali acontecendo essa realidade onde ela tinha, a Luísa já recebia, ela já tinha os padres que acompanhavam ela, celebravam a Santa Missa todos os dias na quarto dela, ali no quarto. Então ela já tinha essa graça de todos os dias a Santa Missa acontecer no quarto dela, lá na casa dela mesmo.
Mas quando ela se muda ali para essa casa da Divina Vontade, que é um espaço mais público, é um espaço ali de outras pessoas, né, onde ela teria ali convivência com as pessoas da comunidade, as pessoas da congregação, aquelas que realmente iriam cuidar dela. Ela tinha ali, como é uma congregação, tinha um tabernáculo, né? O local lá onde é colocada as hóstias, onde Jesus fica. E ela narra aqui que ela tinha visão do tabernáculo da cama dela, então provavelmente era numa outra sala próxima, então as portas provavelmente ficavam de frente e ela conseguia vê-lo no tabernáculo. Então ela ficou feliz, né? Primeiro ela narra aqui uma resistência, porque ela ainda não havia, ela queria ter certeza que era realmente a vontade de Jesus que ela fosse para essa casa, e como ela não tinha ali uma confirmação, ela foi bastante resistente, mas Santo Aníbal foi muito convincente, acabou convencendo ela que era a vontade de Deus, e ela foi para essa casa e ficou lá por um período. Mas depois que aconteceu esse problema, ela retorna para a casa dela e ela morre na casa dela, na casa da família. Então, aí, olha só, a gente já vê aqui que, né, nessa realidade ali de ter esse espaço, essa casa, esse local, ali um local onde que teria a assistência, que até Jesus mesmo fala, né, assistência ali de arcebispo, padre. Então era a igreja mesmo à frente, porque uma congregação ela está ligada à igreja, é algo que pertence à igreja, não é separado da igreja. Então Luísa, morando numa casa onde que era uma extensão da igreja, era muito mais propício para que esses escritos fossem realmente divulgados da forma que o Senhor queria, que as pessoas realmente conhecessem e aderissem, e fosse conhecendo e aderindo. Mas devido a esse problema que houve, então ali acontece, a gente percebe que acontece uma interrupção desse plano de Deus. Olha só, a vontade humana colocando freio na vontade de Deus, na vontade divina. E quando Luísa retorna para casa, então, né, e nesse tempo já Santo Aníbal já havia falecido, então todo aquele trabalho que ele estava empenhado, ele tinha colocado a vida dele, ele até deixou, né, tem alguns capítulos que ela vai narrar que Santo Aníbal se empenhou tanto nessa missão da Divina Vontade com a Luísa, nesse trabalho que ele fazia de acompanhamento dela, de orientação, de ser confessor dela, e também de fazer esse trabalho das revisões, que ele até deixou a congregação um pouco de lado. Ele deixou os irmãos lá, os membros da congregação, para que desse continuidade à obra, e ele se dedicou, ele colocou assim a vida dele realmente empenhada para tornar a divina vontade conhecida, porque o desejo de Jesus ao manifestar essas verdades para Luísa é tornar esses escritos conhecidos. Então, esse trabalho que estou fazendo aqui nessa jornada é esse movimento de Deus para levar ao conhecimento de outras pessoas essa obra, a obra da divina vontade, torná-la conhecida. O desejo de Jesus, ele vai falar em vários trechos, é que a sua vontade divina seja conhecida, porque para ser amada, porque ele deseja que ela seja amada, mas para que ela seja amada é preciso ser conhecida. Então aqui nada mais do que atendendo a esse chamado, a esse envio do próprio Jesus, da própria divina vontade de torná-la conhecida, publicando, compartilhando esses conteúdos. Então, que maravilha, que bênção de Deus é poder nesse tempo, de tantas coisas horríveis que está acontecendo, de tantas informações desencontradas, onde nós vivemos num período da era da informação mesmo, e a gente já tem acesso a tudo quanto é tipo de informação que se possa imaginar,
E a boa parte, ou até mesmo a maioria delas, são informações horrorosas, mas o Senhor se vale também dessas oportunidades e dessas facilidades para colocar esses conhecimentos à disposição das pessoas, levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas. Então, esse trabalho é um trabalho maravilhoso, porque à medida que nós vamos tendo contato com esse conteúdo e a gente vai compreendendo a importância dele, o quão é fundamental, o quão assim, ele precisa acontecer, esse trabalho de divulgação precisa acontecer, e o Senhor vai chegando em pessoas e vai movendo pessoas, a sua vontade vai movendo pessoas para levar esses conhecimentos para outros. Então, eu assim, fico imensamente feliz de receber esse movimento de Deus para ser esse instrumento nas mãos dele, de tornar, mesmo que para uma ou duas, três pessoas, não importam quantas pessoas vão acessar o conteúdo, porque na divina vontade não é a quantidade que importa, mas é o trabalho que Deus está fazendo e o trabalho que Deus faz a partir de nós, em nós, na divina vontade, é trabalho universal, é trabalho que, se nenhuma pessoa aqui na Terra escutar esse conteúdo, o céu está escutando, o purgatório está escutando, porque esse conteúdo, a divina vontade é para todas as almas, é a vontade de Deus, que é para todas as almas. Então, aquelas almas que estão no purgatório ou as bem-aventuradas que já estão no céu, que não tiveram contato com esse conhecimento, no momento que eu estou sendo esse instrumento para a divulgação e tornando pública, ao pronunciar essas palavras de Jesus mesmo, ao expressar a sua palavra, ao expressar a sua vontade divina, comunicando ela audivelmente, eu estou tornando possível que céu, purgatório e a terra também possam receber esses conteúdos. Então, ele quer muitas pessoas fazendo esse trabalho, porque quanto mais pessoas existam fazendo esse trabalho, mais almas vão ser alcançadas. Então, é maravilhoso poder fazer parte da divina vontade, não só conhecendo, mas realmente que ela possa realmente estar vivendo e fazendo uso da minha vida. Porque é para isso que eu fui feita, para isso que eu fui chamada à vida, para ser para o Deus, para ser para Ele esse tabernáculo da vida dele. Então, nós somos tabernáculos. Assim como a Luísa tinha a visão do tabernáculo eucarístico, lá onde havia, né, Jesus nas hóstias consagradas estavam no tabernáculo, ela também era esse tabernáculo de Deus, da divina vontade. Ele fala, ela estando na cama, ela era esse tabernáculo de Deus. Então nós também, à medida que vamos acessando esse conhecimento, vamos conhecendo e compreendendo, a gente vai amando tudo que o Senhor vai comunicando e nós passamos a ser também nós esses tabernáculos, porque nós passamos a ser esse espaço de vida de Deus, esse espaço de continuidade espaço da repetição da vida humana de Jesus sobre a terra. Então, quando a gente compreende, claro que é um mistério que excede toda a nossa inteligência, que excede a nossa capacidade de entendimento, mas mesmo que de forma pequena a gente consiga compreender um pouco do que é ser essa criatura, espaço onde Jesus vai repetir os seus atos que ele fez durante a sua estadia na terra, durante a sua vida sobre a terra. Ele quer repetir esses atos na minha vida, na minha alma. Eu saber disso e não querer colaborar, não querer cooperar, não querer corresponder, porque é essa palavra correspondência, é o que o Senhor quer da criatura, a
correspondência. Então, ele traz uma proposta, me apresenta essa proposta, eu sou atraída por essa proposta e dou a minha vida. Eu correspondo dizendo fiat, eu correspondo dizendo sim, Senhor. É isso que, se é isso que o Senhor quer, então é o melhor. Então é isso que eu quero também. Eu dou a minha vida e minha vontade para Ele operar em mim. Então isso não tem nem palavras que possam expressar, explicar o quão que isso é extraordinário e maravilhoso. Então, ser esse instrumento para Deus é tudo de bom que eu poderia desejar na minha vida. Então, ser atendendo a esse chamado, a ordem, ao posto, a finalidade para o qual eu fui chamada, se eu cheguei nesse conteúdo, eu cheguei nesse conhecimento, embora ainda a gente não chegou nem perto ainda de compreender, de ver, de saber de tudo que ele já manifestou. A gente está iniciando a jornada, estamos lendo o livro do céu, mas estamos também nessa jornada iniciada, essa jornada tem uma vida pela frente, a gente não sabe quanto tempo, né, o Senhor vai permitir esse trabalho na minha alma, na minha vida, mas tem outras pessoas também fazendo e virão outras tantas quantas, né? Porque é para isso que o trabalho de divulgação ele é feito, para que outras almas sejam atraídas para trabalhar para o reino da divina vontade, para ser esses instrumentos, para serem esses tabernáculos da vida da divina vontade operante e obrante na criatura. É o que ele quer, criaturas obrantes e falantes. Então, ao conhecer esse desejo de Deus, de ser uma criatura obrante e falante na divina vontade, eu atendo esse convite, esse chamado e digo para o Senhor, faça-se, não sou eu, Senhor, eu sou apenas um instrumento débil aqui, mas é o Senhor quem faz. Então, que o Senhor possa usar da minha vida do jeito que o Senhor quiser. E nesse momento estou aqui, gravando esse conteúdo para publicar, para chegar a quem Ele quiser. Ele que vai direcionar as pessoas que irão receber. Então, louvado seja Deus pelo dom da vida de todas as pessoas que receberão esse conteúdo, mesmo que sejam pessoas mesmo que essas almas sejam apenas as que estão já no céu ou no purgatório, que nenhuma alma aqui na terra escute, mas não importa. O importa é que o Senhor está fazendo, que o Senhor está obrando. E Ele sempre fez, Ele sempre obrou. Mas, infelizmente, poucas criaturas recebem os efeitos de tanta bondade de Deus, de tanto amor, de tanta misericórdia. E essa é mais um amor de Deus sendo manifestado. Então, aqui voltando o que o Senhor vem falando aqui para a Luísa, né? Retomar um pouquinho aqui do que ele vai falando. Minha filha, este núcleo de pessoas que tu vês, tudo em movimento pela abertura da casa da minha divina vontade, é símbolo daquele núcleo de pessoas quando quis nascer em Belém. Então, ele fazendo essa comparação da visita dos pastores, né? Porque enquanto ele esteve lá em Belém, ele recebia continuamente, os pastores iam e vinham, eles não foram apenas na noite do nascimento visitar Jesus, eles criaram laços ali enquanto eles estiveram antes da fuga para o Egito, enquanto eles estiveram em Belém, os pastores estavam sempre ali, visitando, adorando o menino. Então é isso que ele queria também com essa casa, que houvesse esse fluxo de pessoas ali vindo beber da fonte, porque a Luísa ali é Deus a fonte, mas ele estava depositando na Luísa os conhecimentos. Então, olha só, a oportunidade de ter pessoas que pudessem acessar diretamente a fonte enquanto a Luísa estivesse viva, era um presente de Deus que as pessoas não compreenderam, que as pessoas rejeitaram o presente de Deus, imagina. Então, eu pensar assim, que assim como a maioria das pessoas lá de Belém não tiveram conhecimento de que o Redentor estava entre eles, de que o Rei estava entre eles. A maioria das pessoas não tiveram não souberam, não tiveram essa compreensão, não foram tocadas. O Rei, né, o Senhor
Deus esteve entre eles e eles não souberam disso, não se abriram para isso, estavam fechados. Então, simples pastores é que a atenderam, que compreenderam, que receberam essa boa notícia, receberam e acolheram essa boa notícia de que o Salvador estava no meio deles e ficaram, e iam e visitavam, só não ficavam lá o tempo todo porque eles tinham que trabalhar. Eles trabalhavam, né? Precisavam levar o sustento para as suas famílias, mas senão eles ficariam lá o tempo todo adorando o Senhor, assim como os magos também. Quando eles foram adorar, visitar e adorar, senão eles tiveram que voltar para os seus locais de origem, mas eles ficaram tão envolvidos com tudo aquilo que eles encontraram ali de estar diante de Deus mesmo, encarnado, que se não fosse realmente ali o próprio, né, Jesus mesmo ali retirar colocar ali um véu, eles não teriam voltado, eles teriam ficado ali sendo atraídos, né? Porque a santidade, a grandiosidade, a beleza de Deus é atraente demais. Então, até mesmo, por que às vezes a gente pensa, né? Por que Deus não aparece, não se manifesta visivelmente para nós? Porque nós não somos capazes de estar diante de Deus e continuar vivendo a nossa vida de forma normal, comum. Porque a Deus, né, claro que Deus, se a gente vê, enquanto sobre a terra nós víssemos Deus, a gente seria fulminado, porque a grandiosidade dele, né, é até inexplicável essa realidade. Mas ele se manifestou através da humanidade de Jesus. Então, Deus se apresentou para nós através da encarnação, do Verbo ali na humanidade de Jesus. Então, as pessoas daquela época, elas viram Deus encarnado ali, através, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada numa forma humana. Então tiveram Deus diante de si, tiveram a oportunidade de ver Deus, mas Deus ali se expressando de uma forma humana. Mas quando Jesus escondia essa realidade divina, porque se ele deixasse transparecer para as pessoas a sua divindade, as pessoas ficariam tão ofuscadas assim, tão eclipsadas na beleza, na grandiosidade dessa visão, que elas não conseguiriam se mover para mais nada. Então, é por isso também, né, que ele não aparece. Ele apareceu ao longo dos séculos para algumas pessoas. Até mesmo Nossa Senhora, né, nas aparições as pessoas ficam estupefatas, ficam totalmente inebriadas com tanta beleza, com tanta santidade. E, então, por isso. Então, mas só que a Luísa teve essa graça, mas ali havia um propósito, né, de trazer os conhecimentos para serem apresentados para nós, para deixar esses conhecimentos registrados. E as pessoas as pessoas daquela época, daquela cidade, né, de Corato, ali na Itália, e das redondezas mesmo, tiveram a oportunidade, né? Tinham ali uma pessoa, uma alma vítima, recebendo essas manifestações, essas verdades. E então, assim, visitas de Deus ali, Deus vivendo e operando numa alma vítima, e a maioria das pessoas não tomaram, não perceberam, ela passou despercebida. Passou totalmente despercebida. E mesmo com o empenho de Santo Aníbal, até mesmo os próprios membros da comunidade dele não deram a importância que ele, não enxergaram, não viram o que Santo Aníbal viu. Eles estavam fechados. Então, que pena, né? O Senhor se lamenta muito disso, das almas estarem tão fechadas, de não aproveitarem as oportunidades que ele vai apresentando, que ele vai dispondo. Então, Deus acaba passando invisível em tudo aquilo que ele vai realizando, que ele vai fazendo, e as pessoas não vão vendo, não vão enxergando. E aconteceu também nessa realidade dessa casa lá de Corato.
E aí ele continua aqui: veja como todo o céu faz eco ao meu nascimento, o qual os anjos festejando me anunciaram aos pastores e pondo-os em movimento os faziam ir e vir. E eu reconheci neles as primícias do reino da redenção. Assim, reconheço neste núcleo de pessoas, de meninas irreligiosas, o início do reino da divina vontade. Então, ali o desejo dele, ele via ali o início do reino da divina vontade, mas a vontade do homem colocou esse obstáculo. Meu Deus. Ó, como exulta meu coração e goza todo o céu, faz festa. Assim como os anjos festejam o meu nascimento, assim eles festejam o início do nascimento do meu Fiat em meias criaturas. Mas veja como o meu nascimento foi mais descuidado, mais pobre. Não tive sequer um sacerdote perto de mim, mas apenas pobres pastores. Em vez disso, no início do meu querer, não há apenas um núcleo de religiosos e meninas estrangeiras, um povo que vem para festejar a abertura, mas há um arcebispo e sacerdotes representantes da minha igreja. Isto é um símbolo e anúncio a todos que o reino do meu querer divino será formado com mais magnificência, com pompas e esplendor, maior que o próprio reino da redenção. E todos, reis e príncipes, bispos, sacerdotes e povos, conhecerão o reino do meu Fiat e o possuirão. Por isso também tu festejas esse dia, no qual meus e seus suspiros e sacrifícios, por fazer conhecer a minha divina vontade. Vêm os primeiros alvores e esperam que logo surja o sol do meu divino Fiat. Então, olha só, já vão ali décadas e décadas que isso aconteceu e a divina vontade está tão oculta ainda, está tão desconhecida por causa dessa realidade da vontade humana que impõe obstáculos ao querer de Deus. Aí a gente pode falar, nossa, mas Deus que tem o poder, Ele que tem o poder, Ele que pode mover as realidades, se Ele quisesse realmente que a vontade dele fosse conhecida, Ele moveria, Ele faria um milagre, faria... Só que aí, nós vamos compreendendo, sobretudo nesses escritos, Deus, né, Jesus vai revelando que Ele não violenta a nossa liberdade. Deus, uma vez que Ele deu para o ser humano a liberdade, Ele deu para nós três potências: inteligência, memória e vontade. A liberdade do homem está na vontade. E Ele não violenta, Ele não impõe, Ele propõe. Deus propõe, então Ele está propondo, Ele depositou, Ele veio, fez esse trabalho na Luísa, está disponível, está na igreja. A igreja está no processo de beatificação da Luísa. Por enquanto foi dado um tempo, o processo está aberto, mas foi dado ali um período de tempo para a própria, porque existe lá em Corato lá uma casa, uma associação da Luísa Picarreta, que algumas pessoas que fundaram essa associação para fazer todo esse trabalho de divulgação, a questão lá do processo de beatificação e tudo mais. Então, essa associação ela está responsável para fazer toda a revisão dos escritos, um a um, para que, a partir de que essa revisão esteja concluída, aí a Santa Sé vai dar ali o aval final para o processo de beatificação da Luísa. Então, como são muitos escritos, são muitos volumes, é muita coisa para ser revisada, para dar ali a redação, porque assim, é uma revisão para dar a redação final da obra do Livro do Céu. Então, por isso é que ainda não foi concluído o processo de beatificação da Luísa. Então, olha só, décadas e décadas e o processo dela ainda está lá nessa forma. Os conteúdos ainda aguardando. Claro que já passou várias pessoas, né? Como já houve essa tradução para outras línguas, houve também revisão. Muitas pessoas fizeram revisões, já muitos
autoridades eclesiásticas já leram esses escritos, mas eles estão assim, as pessoas não dão a devida atenção para o que Deus quer, para o que Deus está falando, para o que Deus está desejando fazer acontecer. Então, como ele não violenta a vontade do ser humano, o ser humano é livre, ele deixa o ser humano fazer, ele deixa o ser humano agir. O que ele deseja de verdade, que Deus deseja, é reinar na vontade do ser humano. É essa a proposta do livro do céu. É Deus tomar o seu posto de reinado no coração, na alma do ser humano, porque foi para isso que nós fomos feitos. O mundo todo, a criação toda foi feita para o homem reinar, para o homem governar, mas o homem foi feito para Deus governar, para Deus reinar sobre a alma do ser humano. Foi para isso que nós fomos feitos, para Deus. Mas o homem sai dessa vontade de Deus e passa a viver pela sua própria cabeça, pelo seu racionalismo, fazendo as suas próprias escolhas, e tira Deus do posto de reinado da alma. Então Deus é retirado do posto de comando, de reinado, de governo das almas. Então por isso que o mundo está nessa desordem que está, há séculos e séculos e séculos de desordem, do mundo estar de cabeça para baixo como está, das pessoas estarem de cabeça para baixo como está, por causa que tira Deus do posto de governo da alma. Então a proposta da divina vontade é essa, ela voltar para o posto de governo, para o posto de reinado nas almas, como era originalmente, como foi originalmente planejado por Deus. E isso vai acontecer. Então, o Jesus também deixa, vai falando no livro do céu que não importa o tempo. Para ele isso não é importante, porque para Deus não tem o tempo. O tempo ele é da nossa condição aqui, humana. Mas que vai acontecer, vai. As pessoas que ele chama, muitas vão dizer não, porque por causa dessa liberdade. Mas aquelas que vão dizer sim, ele vai fazer uso dessas vidas, dessas almas, para torná-la, para fazer esse trabalho de divulgação, esse trabalho de reinar, de governo nessas almas. Então, se nesse tempo lá tivesse dado continuidade, né, ele ficou tão feliz porque ali havia sido iniciado esse projeto, né, porque ele pôde usar da vida de Santo Aníbal também para iniciar esse projeto. Não foi à toa que ele escolheu um fundador de uma congregação para fazer esse acompanhamento da Luísa. Não é nada, é por acaso. Em Deus, nas coisas de Deus, nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é providência. Deus é quem opera, né? Ele vai operando. Embora o ser humano esteja desordenado e fazendo as coisas do jeito que acha que é o melhor, mas Deus está no comando e no controle. Um homem acha que manda em alguma coisa, acha que pode alguma coisa, mas o homem não pode nada, ele só pode destruir. O homem só destrói a obra de Deus, o homem só bagunça com a obra de Deus. Mas assim, dizer que o homem tem poder mesmo de fazer algo de bom, não. Tudo de bom que o homem faz é Deus que faz nele. Tudo de bom que existe foi Deus quem fez através dos homens. E esse presente dos presentes, esse dom dos dons, essa santidade das santidades que ele está propondo através do livro do céu, é para todas as criaturas, é para todos os seres humanos, mas ele reconhece e ele fala também que poucas pessoas vão assumir isso, poucas pessoas vão realmente se abrir para isso, vão deixar esse espaço de reinado, de governo dele nas almas, poucas, infelizmente. Mas é para todas, a proposta é para todas, assim como a redenção foi para todos. Jesus, ao vir sobre a terra, ao se encarnar, a tomar a forma humana, a tomar a condição humana, a natureza humana, para elevar o ser humano à condição divina, ele veio para todas as pessoas, mesmo aquelas que já tinham vindo antes dele, porque ele veio para todos, do presente, do passado e do futuro. Ele veio para todos os seres humanos, ele veio para todas as almas. A salvação era para todos nós, para todos. Ninguém estava fora.
mas as pessoas é quem vão aderir ou não a esse projeto de salvação de Jesus, porque a salvação está nele. Então não existe salvação fora de Jesus. Não existe retorno para o céu, para a pátria celestial, sem passar por Jesus. Não existe. É nele que está contido a vida, porque ele é a vida. Ele é a vida. Mas a maioria muitas pessoas vão buscar outro caminho e não vai ir por ele. Vai buscar vida em outros lugares e deixam a vida, a verdadeira vida, para lá. Então é o ser humano que escolhe, infelizmente, né? Porque a gente fala infelizmente porque às vezes a gente poderia falar, nossa, Deus poderia impor isso. Porque ele pode? Claro que ele pode. O poder é dele. O poder é dele. Ele que é o poderoso. Ele é que pode tudo. Para Deus nada é impossível. Tudo que nós olharmos, tudo que a gente puder imaginar, tudo que a gente puder, assim, que caber dentro da nossa cabeça, de imaginar de coisas que para nós é impossível, para Deus não é. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Inclusive salvar a pessoa mais indigna, salvar o pior pecador do mundo, da face da terra, ele pode. Só que ele não violenta a liberdade do homem, mas todos nós temos acesso a informações, ele vai dispondo informações, Jesus, quando ele esteve sobre a terra, na divina vontade, ele refez todos, ele viveu a vida de cada um de nós e fez os atos que cada um de nós faria. Só que a maioria de nós não vai tomar posse desses atos que ele fez. Porque os atos bons que cada um de nós fazemos, que cada ser humano já fez sobre a terra e ainda fará, foram atos que o próprio Jesus fez lá no tempo que ele esteve sobre a terra, na divina vontade. Ele fez por cada um. Ele viveu a vida de cada um de nós. Então, todos os atos bons que cada um de nós fazemos, foi ele que fez. A gente só está repetindo esses atos que Jesus fez. Mas as pessoas, elas escolhem fazer atos maus, atos contrários ao que Jesus fez. E ao fazer isso, as pessoas ofendem a Deus, elas se rebelam contra Deus, elas blasfemam contra Deus, elas se voltam contra Deus e elas saem, elas querem sair de Deus. E infelizmente elas optam pela condenação. Mas o desejo de Deus seria que todos fossem salvos, que todos retornassem à ordem, que todos assumissem o posto de filiação pela graça, que todos encontrassem e assumissem retomassem essa finalidade para a qual foi criado, que é de estar sob o governo dele, estar sob o reinado dele. Mas infelizmente poucas pessoas, infelizmente poucas, compreenderão tudo isso. Mas claro que a quantidade aqui não é tão importante, porque um ato feito na divina vontade, ela alcança almas do presente, do passado, do futuro. São atos universais, são atos eternos. Então, esse ato que eu estou fazendo aqui de leitura, de divulgação desses escritos, sendo um ato na divina vontade, ele alcança a eternidade. Então é um trabalho que eu não alcanço, na minha compreensão humana eu não alcanço, mas o Senhor alcança. Ele alcança quem Ele quer, aonde Ele quiser, no tempo que Ele quiser, Ele alcança, porque é um ato dele mesmo através de mim. Então entender isso e não cooperar e não corresponder a esse trabalho de Deus realmente um sinônimo de uma ingratidão infinita por parte da criatura. Então eu não posso ser ingrata a esse ponto de não corresponder. Eu preciso corresponder, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso expressar isso que ele vai comunicando, que ele vai falando, que ele vai revelando. Eu não posso me fazer de indiferente, porque uma vez que o conhecimento chega até mim, eu não posso dizer que eu não vi esse conhecimento. Eu não posso dizer que eu não escutei, eu não posso dizer que
que, claro que a minha humanidade ainda é muito, 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 muito falha ainda existe um processo de purificação, eu creio que ainda longo para acontecer ainda na minha vida, ainda eu estou nesse processo da purificação, ainda eu não passei, eu estou sendo purificada, eu ainda não estou vivendo plenamente já uma vida na divina vontade 100%, porque eu estou ainda nesse processo de purificação, mas já o desejo do meu coração é ter essa correspondência 100% para Deus. E eu entendo que esse trabalho ele vai fazendo aos poucos na nossa vida. Então, eu não quero atropelar com a minha vontade a vontade de Deus. Porque se é a vontade dele que precisa reinar sobre mim, eu preciso ir correspondendo à medida que ele vai dispondo. Então, se ele dispõe agora esse momento de estar compartilhando, então, fiat, Senhor, faça-se, eis-me aqui. Eis-me aqui e fico feliz de poder cooperar com o Senhor nesse algo que é tão pequeno, que é tão simples, olhando humanamente, mas que para Deus não existe o tamanho, não existe... porque uma obra de Deus, uma obra divina, ela é inconcebível na nossa compreensão da extensão de alcance que ela tem. Então, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui para cooperar com o teu projeto, para ser para o Senhor. Então, saber disso, entendendo isso e dizer não, é pedir para ir para a condenação. Então, e isso causa uma dor no coração de Jesus. Essa que nós precisamos também compreender, que quando a gente vai entendendo o trabalho de Jesus, que vai entendendo a proposta dele e vai rejeitando e vai sendo ingrato, a gente vai causando dor no coração de Deus, a gente vai fincando aqueles cravos nos pés e nas mãos dele, a gente vai fincando aqueles espinhos agudos na sua cabeça, porque a ingratidão do homem faz isso com Jesus, faz isso com a humanidade de Jesus. Então, compreender que Jesus, ele ressuscitou, voltou para o céu, está glorioso lá. Nessa realidade, ele não tem mais sofrimento, mas ele quis permanecer sobre a terra, nos tabernáculos, na Eucaristia. Ele está reduzido numa partícula de pão. Ele quis permanecer no meio de nós, vivendo a mesma vida que ele viveu lá em Nazaré, nas almas. E uma vez que ele faz isso, ele está nas almas sofrendo. Como que Jesus estaria vivendo nas almas sem dor, sem sofrimento? Não tem como. Então imagina esse trabalho que ele fez lá com a Luísa, o quanto de... E tantas cenas ela vai narrar de Jesus aparecer para ela, assim, quase que irreconhecível, de tantas chagas, de tantas penas das criaturas, pela ingratidão do ser humano, pelas obras más das pessoas. Então ele está sofrendo, lá no céu Jesus não sofre, mas aqui na terra, em nós, Jesus está sofrendo, porque ele está em nós. Ele está em nós. Pode negar quem quiser, pode recusar quem quiser, mas isso é real, ele está. Então, sabendo disso, sem corresponder, realmente ser muito ingrato, realmente querer pisotear nas chagas de Jesus, pegar a lança lá e traspassar o seu coração dia após dia, cravando coroas e coroas de espinho com esses pensamentos. O que fez os pensamentos das criaturas, as maquinações do ser humano? Cravou uma coroa de espinho na sua cabeça. Então, ele quis ser coroado de espinhos para reparar os pensamentos das criaturas. Então, imagina, cada pensamento que eu já tive na minha vida, fora desordenado e maléfico, que não foram direcionados para Deus, que não foram pensamentos bons, que não foram pensamentos santos, todos esses demais pensamentos que passaram pela minha cabeça e que eu consenti, porque aí tem essa realidade do consentimento, porque ele se torna mal, porque passar pela nossa cabeça pensamentos, passa milhões de pensamentos.
mas ele se só torna realmente ali, ele só toma forma maléfica a partir do momento que eu consinto com esse pensamento. Então eu aceito e vou desenvolvendo esse pensamento. Então isso que acontece nas mentes das pessoas foi o que cravou esses espinhos na sua cabeça. E ele aceitou isso para reparar os nossos pensamentos maléficos, toda essa realidade do pensamento humano. Então, se eu compreendo que eu preciso, de alguma forma, reparar todo o mal que eu já fiz até então, e não só eu, na divina vontade, eu não reparo apenas o que eu já fiz, mas o que as pessoas já fizeram e que vão fazer, estão fazendo. Porque na divina vontade os nossos atos reparam atos de outras criaturas, porque nós não vivemos por nós mesmos, porque a nossa vida já não é nossa, mas é uma vida do Senhor em nós. Então, assim como Ele fez lá na humanidade os atos das criaturas todas, Ele viveu a vida de todas as criaturas, ao continuar a sua vida na nossa vida, ao ter esse espaço de reinado, de comando na nossa alma, Ele vai continuar fazendo esse mesmo trabalho. Ele vai repetindo esse mesmo trabalho lá de Nazaré durante esse tempo sobre a terra na minha alma, na alma daquelas pessoas que aceitarem, que derem a vontade, derem a vida, se doarem para Ele. E aí Ele traz, olha só, nós doamos tão pouco para Deus e Deus traz bens, muitos bens, porque Deus Ele é o rei, né? Ele é que tem todo o poder, ele que é o possuidor de todos os bens. E quando ele vem reinar sobre uma alma, vem reinar numa vida, numa alma, ele traz todos os seus atributos. Ele não é pobre. Jesus, ele nasceu na pobreza, ele viveu sobre a terra na pobreza, mas ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo, ele é o rei soberano de tudo, de todo, de tudo, de tudo. Então, ser governado pelo soberano não tem nada que eu possa desejar de melhor na minha vida. Só o céu é que vai ser melhor do que isso. Então, mesmo com todas as contrariedades que a vida vai trazendo, e isso faz parte desse tempo, faz parte da vida sobre a terra. Mas compreender que eu posso corresponder, mesmo de forma tão pequena, mas corresponder ao desejo de Deus de retornar essa ordem, se eu disser não, depois de saber disso, olha, é só realmente um inferno para mim. E eu não quero de maneira nenhuma dar esse desgosto para o Senhor e dar essa alegria para Satanás. Nunca. Eu quero fazer, dentro das minhas pequenas possibilidades, eu quero reparar o coração de Jesus, eu quero dar alegria, assim como ele ficou tão feliz com essa casa lá em Corato, que depois acaba que desanda, mas, né, mas ele ficou muito feliz e ele fica imensamente feliz quando ele encontra almas disponíveis. Então, eu saber que eu posso dar essa alegria para Deus, eu dar essa felicidade para Deus, eu vou dizer não, entendeu? Eu quero ser filha de Deus, eu não quero ser filha de Satanás, não. Eu quero ser filha de Deus, eu quero assumir esse posto que Ele fez para mim. Eu quero assumir essa proposta que Ele traz para minha vida, essa vida dele, de ser para Ele. Então eu assumo isso. Mas é claro que é Ele mesmo que me dá essa graça. Mas eu faço esse movimento porque a vontade está comigo. Então eu faço esse movimento da minha vontade e falo, Senhor, eis aqui a minha vontade, ela é tua. Toma posse dela e faz dela o que o Senhor quiser. Senhor, eis aqui essa serva inútil, mas toma posse da minha vida, governa a minha vida, governa a minha mente, governa os meus pensamentos, Senhor, reina sobre a minha alma, reina sobre todas as realidades da minha vida, mesmo aquelas que eu vou tocando, que são realidades tão adversas no meu cotidiano, na minha vida, no meu estado de vida, nessa terra aqui, no meu estado de vida de esposa, de mãe, de dona de casa, nesse estado assim tão simples da minha vida, no meu estado onde eu estou, onde eu me encontro, nesse estado que o Senhor quer viver, que o Senhor quer reinar, que o Senhor quer governar. Então, se é isso, Senhor, então eu estou aqui.
Eu desejo corresponder, Senhor. Eu desejo profundamente que o Senhor realmente extraia dessa minha pequenez, toda essa minha miséria, que o Senhor extraia dela aquilo que o Senhor quiser. Então, porque o Senhor o poder é do Senhor. Então, ele também fala que a vontade da criatura e o poder é dele. Então, uma vez que eu dou a minha vontade, ele pode fazer o que ele quiser. E ele pode fazer coisas espetaculares, extraordinárias através de mim, se ele quiser. Então, não é eu fazendo, mas eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. Então, ser instrumento nas mãos de Deus, não existe nada melhor que eu possa desejar e querer. E poder falar isso para quem vai poder acessar isso, quem vai poder escutar isso, poder dizer que você também pode fazer isso. Você também pode ser mais uma pessoa que vai dar essa alegria para Deus, de retornar à ordem, de assumir o posto e de encontrar o sentido da sua vida, de encontrar o significado, de encontrar a razão, de encontrar a finalidade da sua vida, entregando a sua vontade para Deus, entregando a sua vida, a sua alma para o governo e para o reinado de Deus. Então, se eu compreendo e correspondo àquele que escuta por causa dessa realidade da divulgação, outro que escuta e vai atendendo isso, tantos e quantas almas mais poderão ser alcançadas e poderão aderir a essa proposta, a esse dom e receber esse dom das mãos de Deus. Então, não existe nada melhor que eu possa desejar e querer. Então, que o Senhor realmente possa ter esse espaço na minha vida, ter espaço na vida de cada pessoa que poderá acessar esse conteúdo e que ele tenha realmente o governo das nossas vidas e que o reino da divina vontade realmente aconteça sobre a terra, esse reino que é espiritual, esse reino que é nas almas, mas que o Senhor possa plenamente reinar na minha alma, é o meu desejo, é o que eu quero, Senhor, que o Senhor reine e governe na minha alma, hoje e sempre, até a eternidade. Então, assim eu encerro mais esse vídeo, desejando que também a alma que escuta possa também ser alcançada, possa ser tocada pela divina vontade e seja atraída de uma forma assim que você não consiga se desvencilhar dessa atração poderosa que a divina vontade exerce sobre nós. Eu desejo isso do fundo do meu coração, que o Senhor possa reinar nas nossas almas e o reino da divina vontade aconteça aqui e agora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.